Me conta se você já passou por essa situação. O cliente te procura para fazer um projeto e na hora de elaborar a sua proposta, você fala com ele que vai incluir nos seus honorários os valores referentes à aprovação do projeto junto à prefeitura. O cliente olha para sua cara meio sem entender e te pergunta: mas eu preciso aprovar o meu projeto na prefeitura? Por que eu tenho que fazer isso? Uma vez que o terreno é meu, o projeto é meu, eu vou pagar? Que absurdo é esse? Isso já aconteceu com você? Provavelmente sim. Vira e mexe acontece comigo também. E você sabe o que responder nessas horas? Você sabe como se posicionar para o cliente e como fazê-lo entender a importância de fazer a aprovação do projeto na prefeitura? Bom, eu sou o Cleverson Souza da Construtiva e nesse vídeo eu vou te explicar por que você deve aprovar o seu projeto na prefeitura. Vem comigo! Bom, pessoal, o primeiro motivo é óbvio, né? Talvez eu nem precisasse falar isso aqui, mas às vezes as coisas são tão óbvias que elas precisam ser lembradas. É obrigatória a aprovação do projeto. Existe uma lei, existem leis municipais que obrigam o proprietário de uma edificação, o proprietário de um imóvel, a fazer o licenciamento de sua obra junto ao município. E se o proprietário não respeita essa lei, ele está sujeito a sanções impostas pela mesma lei para aqueles que não a respeitam. Que sanções seriam essas? Em primeiro lugar, notificação, seguida por multa, embargo, que é quando a prefeitura vai lá e manda sair todo mundo da obra e deixa a obra fechada sem poder mexer. E em últimos casos, em situações muito absurdas, a prefeitura pode até mesmo decretar a demolição compulsória daquele imóvel, ou seja, o proprietário tem que jogar no chão aquilo que ele fez, porque ele muitas vezes fez sem licença e aquele projeto, aquela construção não atende os parâmetros da legislação, enfim, não pode ficar daquela forma como ela foi construída. Então, embora óbvio, é um motivo fortíssimo para que o seu cliente aprove o projeto dele. Mas não é só isso, né? Existem outros motivos mais nobres por trás que nós vamos entender também. O segundo motivo é que quando você aprova um projeto, você garante o seu direito sobre aqueles parâmetros urbanísticos nos quais foi feita a aprovação. Recentemente, aqui em Belo Horizonte, nós passamos por uma mudança de plano diretor, né, que começou a valer no início de 2020, e agora, em fevereiro de 2023, vamos passar por mais uma mudança, uma adaptação do plano diretor que já era prevista desde sua publicação, que é a extinção dos coeficientes de transição e o nivelamento de todos os coeficientes básicos do município, como sendo uma vez a área do terreno. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso aqui no canal, tá aqui no card, se você tiver interesse você pode clicar aí depois para poder se informar melhor sobre esse assunto. O fato é que, quando uma lei muda, se você tem um projeto aprovado e principalmente uma edificação construída com a BITSE, com a baixa de construção, você passa a ter direito sobre aqueles parâmetros que incidiam naquela edificação na época em que ela foi aprovada. Então, por exemplo, se eu aprovo um projeto hoje em que os coeficientes de transição ainda estão vigentes, ou seja, o coeficiente de aproveitamento do meu terreno ainda é maior do que 1, se eu faço essa aprovação hoje, construo esse imóvel e quando ele estiver pronto eu solicito a certidão de baixa de construção, em momento algum do futuro a prefeitura pode fazer incidir a redução do coeficiente de aproveitamento sobre esse imóvel. Por quê? Porque eu tenho um direito adquirido referente ao parâmetro da lei em que a minha edificação foi aprovada e que me garante que para toda a existência dela, ela tem esse parâmetro ali, sem a menor possibilidade de ele sofrer alteração por parte da prefeitura. Quando eu faço uma obra sem aprovação, eu não tenho garantia nenhuma. Mesmo que ela tenha sido construída numa época em que o coeficiente de aproveitamento era maior, numa futura regularização, por exemplo, que eu precise fazer, eu não vou ter direito a esse coeficiente da época em que ela foi construída, mas sim
do coeficiente que estiver valendo quando eu for fazer a regularização. Ou seja, eu vou ter prejuízo na hora de regularizar o meu imóvel, porque provavelmente eu vou precisar pagar uma multa em função da minha área construída, que vai ter extrapolado a do meu coeficiente de aproveitamento. Outro motivo importante é que quando você aprova um projeto na prefeitura e pega ali o habite-se, né, pega ali a certidão de baixa de construção, você tem uma garantia de que você está atendendo a parâmetros mínimos de habitabilidade, salubridade e segurança. O que significa isso? Significa que aquele imóvel, que aquela edificação, ela vai ter uma condição mínima de ventilação e iluminação natural, ela vai atender ao mínimo das normas técnicas de segurança, acessibilidade e conforto, vai atender aos parâmetros mínimos de utilização e de construção daquele imóvel para garantir a segurança do usuário, ou seja, de certa forma, resguardadas as devidas proporções, você ter um projeto aprovado e uma edificação com baixa, com habite-se, é como se fosse um atestado de qualidade daquela edificação, sabe? Não que ela seja excepcional, não que ela seja uma coisa de outro mundo, mas sim que, olha, você está comprando esse imóvel, você está ocupando esse imóvel, você pode ficar tranquilo, porque pelo menos os parâmetros mínimos que ele precisa atender para que você possa ocupá-lo com conforto e segurança estão sendo atendidos. Então isso é uma situação que futuramente reverte positivamente numa situação de venda, de locação ou do que for que o seu cliente queira fazer com aquele imóvel, porque afinal de contas ele foi aprovado pelo município, ele foi construído e depois da obra pronta o município foi lá e atestou que aquela edificação atende aos parâmetros mínimos de habitabilidade, salubridade e segurança. Outro momento importante em que ter um imóvel regular reverte positivamente para o proprietário é na situação de venda, transferência ou partilha desse imóvel, né? Se você vai vender um imóvel hoje que não tem a habite-se, que não tem a certidão de baixa de construção, dificilmente você vai conseguir vender esse imóvel financiado por uma instituição bancária. Por quê? Porque as instituições bancárias, em geral, pedem que você apresente o habite-se, que você apresente a certidão de baixa de construção. Por que isso? Porque quando você contrai um financiamento, a garantia daquele empréstimo que o banco está te fazendo é o próprio imóvel. E se esse imóvel tiver qualquer tipo de empecilho, qualquer problema, qualquer questão a ser resolvida junto ao município, numa eventualidade em que o banco precise tomar esse imóvel, vamos supor, você fez um financiamento e não pagou sua prestação, e o banco vai te tomar esse imóvel, vai exercer o direito de garantia dele, esse imóvel que está indo para a carteira do banco, ele está irregular e isso pode gerar uma série de transtornos para a instituição bancária. Então, dificilmente, hoje em dia é raríssimo você conseguir um financiamento de um imóvel que não tenha habite-se. Além disso, ainda que você consiga vendê-lo sem o financiamento, vamos supor que o seu comprador estava lá com o dinheiro na mão e queria muito aquele imóvel e vai te pagar à vista. Ainda assim, você vai ter problema, porque os cartórios de registro de imóveis não tem como transferir um imóvel que não exista. Exemplo, vamos supor que o seu avô foi lá, comprou um terreno há 60 anos atrás, construiu uma casinha e nunca se preocupou em aprovar o projeto, nunca se preocupou em obter o habite-se daquela casinha. Ou seja, na matrícula do imóvel, que é o documento que fica registrado lá no cartório de registro de imóveis, o que consta é um terreno. Ou seja, o seu avô ele comprou um lote e na época que ele comprou ele transferiu esse lote para o nome dele, ele fez o registro. Só que ele nunca averbou nessa matrícula a construção da casa. E aí agora, ou o seu avô quer vender essa casa, ou eventualmente o seu avô faleceu e esse imóvel vai ser transferido para os herdeiros, né, através de um formal de partilha, não tem como o cartório fazer isso. Porque na matrícula o que consta é só um lote. Não tem como ele transferir uma casa, porque essa casa, do ponto de vista legal, ela não existe. E aí o que vai acontecer? O cartório vai exigir que você regularize esse imóvel junto à prefeitura para obter o habite-se, para obter a baixa de construção, para que então ele possa fazer a averbação e só após a averbação ele vai fazer a partilha.
Ou no caso de uma venda, a mesma coisa. Só que qual que é o problema disso, pessoal? Um processo de regularização é muito demorado. Nós estamos falando de processos aí que podem demorar de 6 meses a 1, 2 anos dentro da prefeitura, dependendo das instâncias pelas quais você tem que passar e dependendo das condições legais que aquele imóvel apresente. E muitas vezes esse prazo de prefeitura não vai atender os prazos de cartório, de justiça e principalmente o prazo que o seu comprador quer para receber o imóvel, entendeu? Então olha o problemão aí. Eu vivencio muito isso no meu dia a dia. São muitas pessoas que ligam para o meu escritório querendo fazer uma regularização rápida porque estão com um comprador e precisam de um financiamento, ou venderam o imóvel e precisam fazer uma transferência. E infelizmente a notícia que eu consigo dar para eles é: olha, vai demorar. Você não vai conseguir resolver isso de hoje para amanhã igual você quer, porque é um processo, ele tem o seu tempo, ele tem a sua morosidade e isso vai refletir negativamente na hora de você fazer a sua venda ou a sua transferência de imóvel. Então, pessoal, o que a gente observa, né, com todos esses motivos que eu apresentei, é que um imóvel que esteja regular, aprovado, construído certinho, com a habite-se, com a baixa de construção, ele é muito mais valorizado numa hora de uma venda, por exemplo. Por quê? Porque está tudo certinho, né? O comprador ele não vai ter dificuldade em fazer o financiamento, ele não vai ter dificuldade na transferência, ele vai ter uma certeza de que aquele imóvel atende a parâmetros mínimos de conforto e de segurança e logo é mais fácil você obter um valor maior na hora de vender esse imóvel do que na hora de vender um imóvel, uma edificação que esteja totalmente irregular, né? Ela está irregular, então de cara o seu comprador não vai conseguir o financiamento, ele vai ter que pagar à vista. Só que aí na hora que ele vai pagar à vista, ele adquire um poder de barganha muito grande. Naturalmente ele vai jogar o preço do seu imóvel para baixo, né? Além disso, na hora de fazer a transferência, você pode ter mais dificuldade, pode ter mais custos, mais gastos que vão reverter também numa redução do valor do imóvel. Então, o que você precisa fazer o seu cliente entender, no final das contas, é que é vantajoso para ele fazer a aprovação do imóvel, além de ser uma obrigação, claro, como nós falamos no início do vídeo. Mas ele tem que entender que isso é vantajoso, que no futuro, esse prazo que ele vai demorar ali para fazer a aprovação no começo, né, da obra dele, no futuro vai se reverter em benefícios e ele vai poder ter muito mais vantagens por possuir um imóvel aprovado do que por ter um imóvel numa situação irregular, que além de tudo, vamos lembrar aqui, pessoal, um imóvel irregular ele está sempre sujeito a sofrer uma vistoria da prefeitura, seja em função de uma vistoria normal da prefeitura, do dia a dia, ou seja em função de uma denúncia, ele está sempre sujeito a sofrer uma visita da prefeitura e ser notificado a regularizar esse imóvel compulsoriamente, o que também fica muito caro, né? Então é importante que você eduque o seu cliente, instrua-o para a importância e para as vantagens da aprovação do projeto, que foi o que eu quis passar para vocês nesse vídeo. E aí, você já sabia dessas coisas? Você já falava isso para os seus clientes? Deixa aqui nos comentários. Você conhece um outro motivo também pelo qual é importante, pelo qual é interessante aprovar o projeto? Comenta aqui, deixa aqui nos comentários. E se alguma coisa deixou dúvida para você, ou se algum ponto que eu falei aqui não ficou bem esclarecido, comenta embaixo aqui também que eu volto para te responder. Aproveita, se você ainda não curtiu esse vídeo, deixa a sua curtida, é muito importante para a gente, e compartilhe esse vídeo aí com seus colegas, com seus amigos, com um conhecido seu que eventualmente está começando uma obra e não sabe se aprova ou não aprova o projeto, porque eu tenho certeza que essas informações vão ser muito valiosas para ele. E se você ainda não segue o nosso canal, que vergonha, hein? Clica aí embaixo, não custa nada, é de graça e você fica por dentro de novidades, informações e coisas que nenhuma outra pessoa te fala, principalmente sobre a aprovação de projetos aqui em Belo Horizonte. Um abraço e até o próximo vídeo.